Então, como eu disse para vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, de Ciências. Então, você tem o seguinte, a gente analisou as leis ponderais, a gente analisou a lei de Gay-Lussac, a gente analisou a hipótese de Avogadro, certo, gente? Foram os pontos marcantes daquela aula anterior. Ali a gente chegou ao conceito da lei de Dalton, do modelo atômico de Dalton, e eu comecei a responder alguns exercícios. E parei exatamente no primeiro exercício de conteúdo, certo? Que foi esse aqui. Vou tentar mostrar para vocês onde é que a gente parou. Pronto, a gente parou nessa questão aqui. A gente respondeu a primeira, vamos tentar analisar a segunda, certo? Bom, então a gente tem o seguinte. Primeira questão, a gente respondeu direitinho, vamos tentar analisar essa segunda questão. Caso não compreendam, depois podem fazer questionamento, que eu vou tentar responder assim que possível. Beleza? Deixa eu só... Pronto, beleza? Estamos aqui. Vou só colocar esse código para baixo. Beleza? Não atrapalha. Bom, então você tem o seguinte, ó, uma reação química entre 36 gramas de ácido clorídrico, e aí eu já fui colocando a fórmula. Para a gente já acostumar com símbolos, tá? Para vocês já irem se acostumando com símbolos. Então eu estou dizendo que nessa substância ácido clorídrico tem hidrogênio e tem cloro. O próximo assunto vai ser para entender como foi o processo para a montagem dessas fórmulas químicas. Certo? Dessas fórmulas aqui, ó, a fórmula da substância. Com certa uma reação química de 36 gramas de ácido clorídrico, com certa massa de hidróxido de sódio, que é NaOH, produziu 58 gramas de cloreto de sódio e 18 gramas de água. Certo? Essa aí foi a reação química. Então, o que é que eu aconselho a vocês quando forem responder questões desse tipo, que não tem a equação química, a reação química montada? Vá montando a reação química. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, setinha, que é o sinal de transformação química. Então, cloreto de sódio mais água, que é H2O. Pode colocar o nome da substância ou pode fazer como eu coloquei aí do lado para facilitar, para não ficar tão grande no caderno de vocês. A gente coloca o símbolo dessa substância, certo? A gente pode fazer os dois. Bom, então, organize a reação química indicada na questão, que é o que eu vou tentar fazer. Na verdade, isso aí não é uma pergunta que normalmente eu coloco numa prova para vocês montarem. Mas é que é necessário que vocês façam, porque fazendo essa determinação, fazendo esse sequenciamento, organizando a equação química, ela fica visível, não fica tão misturada no texto, e aí fica fácil de você compreender o que é que precisa, qual foi a massa que foi dada, o que é que está faltando. Letra B. Qual é a massa de hidróxido de sódio utilizada? Certo? E aí a gente vai tentar responder aqui. Ó. Primeiro, quando a gente faz uma questão desse tipo, eu preciso pegar aquelas informações e montar a equação química para ficar visível. Então, eu pedi na letra A. O que foi que eu disse lá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que foi que eu disse lá? Uma reação química entre 36 gramas de ácido clorídrico, com certa massa de hidróxido de sódio, que a gente não sabe o que está sendo perguntado na letra B. Produzir 58 gramas de cloreto de sódio e 18 gramas de água. Então, a gente monta a equação passo a passo. Então, o que foi dito? Foi dito que teve o ácido clorídrico, reagiu com o hidróxido de sódio e produziu, está vendo a setinha? A setinha indicando que produziu cloreto de sódio mais água. Certo? Essas aí foram as informações. Tantos gramas de cloreto de sódio, de ácido clorídrico, com certa massa de hidróxido de sódio, produzindo uma certa quantidade, um valor de cloreto de sódio, produzindo 18 gramas de água. Tá? Então, foram essas informações. 36 gramas de ácido clorídrico. Aí, o que é que a gente vai fazendo? Tá? Por isso que
a gente precisa anotar. Está lá, tá na informação no enunciado da questão. Você escreve a fórmula, primeiro escreve a fórmula, não coloca as massas logo para não atrapalhar. Depois vai ler de novo, não tem problema, certo? Vocês têm tempo para fazer a avaliação, então dá condições para vocês montarem direitinho essa sequência. Então, 36 gramas de cloreto de sódio, de ácido clorídrico. Botei embaixo do ácido clorídrico, tá vendo aqui, ó? Esse é o ácido clorídrico. Com certa massa de hidróxido de sódio, X. Tá? Um valor X aí, qualquer que não sei qual é. Produzindo 58 gramas de cloreto de sódio e produzindo 18 gramas de água. Pronto, montei a equação química, está bem organizado agora. Aquela informação que estava lá no texto, o aluno pode até passar despercebido, esquecer algum detalhe. Organizou, colocou aí, beleza, fica mais fácil, agora está tranquilo para a gente responder. E aí, qual é a lei que vai ser perguntada e pedida na letra B? A lei que a gente vai ter que analisar aqui na letra B é a lei de Lavoisier. Por quê? Porque a soma da massa do reagente tem que ser igual à soma da massa do produto. Eu não variei proporção. Eu não variei massa de um nem do outro. Se varia a massa, aí a gente está trabalhando com a lei de Proust. Mas aqui é só a conservação da massa. Então, qual é a massa de hidróxido de sódio? Ou seja, qual é o valor X que está faltando aqui? Tá vendo? A gente já saberia que ia perguntar isso, porque está faltando no enunciado da questão. Bom, a gente sabe que fazendo o seguinte, ó, se eu somar 36 gramas de ácido clorídrico mais um valor X, isso vai ser igual, onde é que eu coloco igual? Onde seria o lugar da setinha aqui, ó. Uma massa 36 mais um valor X igual a 58 mais 18. Pronto, beleza. Conta de somar, gente. Lei de Lavoisier é conta de somar e subtrair. Isso aí não tem como vocês errarem na prova, já sabe que vai ser um pontaço garantido aí durante a avaliação. Como é que eu faço para encontrar esse valor X? Eu vou somar 58 mais 18, transfiro 36 para o outro lado e aí eu vou subtrair para achar o valor de X, que é o que está faltando. Então, a gente vai ter 36 mais X igual a 78. Colocando 36 para lá, fica negativo. Então, a gente vai ter 76 menos 36. A massa é de 40 gramas no total. Certo, gente? Então, a massa X aqui é 46. Pronto, respondi a segunda questão. Certo? Então, primeira ideia. Pega a fórmula. Está lá o texto misturado no enunciado da questão. Organiza em equação química. Ah, professor, mas eu tenho uma questão aqui que não tem o símbolo da substância. Coloca o nome. Abrevia. Não tem problema. Você organiza aí da forma que ficar mais compatível com o tamanho que você tem, o espaço que você tem para fazer. Então, pega a substância mais a segunda substância, produzindo. Bom, colocou a palavra produziu, você tem a setinha aí para indicar o sentido da reação química. Cloreto de sódio e água. Coloca as massas embaixo dos valores que você identificou. De ácido clorídrico, 36. De hidróxido de sódio, certa massa, X. Tá? Coloquei um valor X aqui. Cloreto de sódio, 58. E H2O, 18. Beleza? Montei a equação, que era só isso daqui, ó. E a resposta da segunda é uma questão de soma. Beleza? Bom, próximo exemplo, para a gente tentar partir para o próximo assunto. Complete o quadro a seguir com os valores de massas que preenchem corretamente as reações químicas. Beleza, então aqui eu coloquei a equação química, a mesma, tá, gente? A mesma da questão anterior. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, produzindo água. Ah, professor, mas eu vou ter que lembrar do nome, gente. Lembrar do nome, identificar o nome da substância, é coisa para o futuro, certo? Não é um futuro tão distante, mas é um futuro que vocês vão precisar identificar, né? E vocês vão chegar lá na frente com certeza. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu estou colocando aqui a mesma reação química, cada linha dessa. Vocês vão encontrar isso aí no exercício que eu vou pedir para vocês responderem. Vocês estão vendo aqui a linha? Ó. Essa linha daqui está indicando que é uma reação química
desses componentes. Aqui está dizendo que é 72 gramas de ácido clorídrico. Aí eu vou precisar saber qual seria a massa necessária de hidróxido de sódio. Qual seria a massa para esse valor 72, o correspondente para completar a reação total para esse valor de 72 gramas. Valor de sódio, de hidróxido de sódio, de cloreto de sódio e de água. Baixei para 10, então eu tenho que saber quais são os valores. Então, cada linha daqui representa a reação. Então, o que é que a gente vai tentar identificar? Primeiro, que lei está sendo aplicada aqui quando eu faço esse aumento ou redução da massa dos componentes? A questão anterior foi a lei de Proust. E essa, desculpe, lei de Lavoisier. E essa, a lei de Proust. Certo? Que é a lei das proporções definida. Ou seja, se eu aumentar o valor de uma das massas dos reagentes para ter uma reação completa, eu tenho que aumentar na mesma proporção todos os outros componentes da reação. Consequentemente, todos os produtos também serão aumentados na mesma proporção. Aumentei um reagente, tem que aumentar o outro na mesma proporção. Como consequência, aumento todos os outros componentes do produto dessa reação. Bom, então o que é que vocês vão fazer? Qual é a dica que eu entrego para vocês? Para vocês saberem o que fazer, qualquer dúvida, manda pelo grupo, para não ficar o áudio durante a gravação, beleza? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a massa que foi dada maior, no caso é 72, e divide pela massa que é menor, 36. 72 dividido por 36. Ah, professor, uma conta difícil, conta de dividir. Não diga isso ao professor de matemática que ele fica doidinho, ele fica doente. É conta de dividir. Então, nem que você arranje dedos a mais aí para colocar e fazer a conta na mão, faça no caderno, tá? Não tem problema. Como vocês estão em casa, eu sei que vocês vão utilizar outros mecanismos mais rápidos para fazer essas contas e dividir, mas é simples. Pega o maior e divide pelo menor. Então, 72 dividido por 36 dá 2. O que isso quer dizer? O que é que esse valor 2 quer dizer? Que a massa de HCl foi aumentada 2 vezes. Certo? Então, 36 vezes 2, 72. Então, teve uma proporção de 2, mas no qual sentido? No sentido de aumentar. Então, se aumentou, o que é que eu vou fazer com esse valor 2? Eu vou multiplicar. 36 por 2, 40 por 2, 58 vezes 2 e 18 vezes 2, porque todos vão ter que aumentar na mesma proporção, ou seja, todos vão ter que aumentar 2 vezes. Então, vamos ver como é que ficou respondido aqui. Pronto, beleza, tá lá. Então, ó, tá vendo aqui? Ó? Peguei aqui 78 dividido por 36, dá 2. Como teve aumento, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar esse valor por 2. 36 vezes 2, que deu um total de 72. 40 vezes 2, que dá um total de 80. Agora a gente já está vindo para a resposta aqui desse lado, tá vendo? Ó, paralelo. 58 vezes 2, 116. E 18 vezes 2, que dá um total de 36. Certo, gente? Então, nesse caso aí, se vocês forem fazer soma da massa do reagente igual a soma da massa do produto, tem que dar exato, tem que dar igual, certo? Então, aqui eu tenho um total de 152, somando esses valores. E se eu somar esses dois valores, tem que dar quanto também? 152, que é o valor que está aí. Certo? Então, isso aí é como se fosse a prova dos 9. Você fez a regra de proporção, e às vezes multiplicando o aluno pode se atrapalhar. Somando a massa do reagente tem que ser igual a soma da massa do produto. Deu errado, então você vai ter que procurar onde foi que você errou. Certo? Porque tem que ter a lei de Proust, mas também tem que permanecer a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Na terceira reação aqui, ó, o valor foi 10. Professor, eu posso pegar desse valor aqui, ó? Pode. Certo, gente? Mas é melhor que você pegue os valores que foram dados na questão. Por quê? Já pensou se você erra essa sequência daqui? Fez aquela prova dos 9 e deu errado? E aí, quando você for fazer essa outra sequência, pelo menos uma você vai errar. Tá? Então, para não correr esse risco, pegue o padrão daqui de cima.
tá, gente? Ó, que foi dado na questão, porque você tem certeza que esses valores estão corretos. Então, o que é que vocês vão fazer? Pega a massa maior, 40, e divide pela massa menor, que é 10. Então, qual foi a razão aí? 4. Certo? Como teve redução do valor, o que é que você vai fazer? Você vai dividir por 4. Esse daqui só, todos os outros. Todos os outros você vai dividir por 4. Beleza? Então, pega o maior número, 40, divide pelo menor, 10, para ver qual foi a proporção. 40 dividido por 10 dá 4. Isso quer dizer que ele reduziu 4 vezes, ou seja, foi dividido por 4. Então, a gente vai fazer assim. Pegou a massa maior, dividiu pela menor. Tá? Deu o resultado. Deu 2, beleza. Agora verifique. Teve aumento ou diminuição? Aumento. Se aumentou, então você vai multiplicar por 2. Na segunda reação, pega o maior, divide pelo menor. Tá? Deu quanto aí? 4. Bom, se teve redução, você vai multiplicar. Ah, se fosse aumentando. Se fosse aumentando, seria multiplicar, mas aqui reduziu. De 40 para 10. Então, se reduzir de 40 para 10, você tem que dividir por 4. Todos os componentes da reação. 36 dividido por 4, que dá 9. 58 dividido por 4, que dá 14,5. Certo? E pega o valor de 18 e divide pelos 4 também. Dividido pelos 4 dá igual a 4,5. Vamos ver se a soma da massa deu igual aqui agora. 10 mais 9, 19. A soma da massa do reagente, 19. Então, qual deveria ser a soma do produto? 19 também. Vamos conferir. 14,5 mais 4,5. Dá 18 mais 1, 19. Beleza, completa a reação química. Então, gente, essa daqui é um quadro que vocês vão encontrar pelo menos 2, 3 questões no exercício do livro que eu vou indicar para vocês responderem depois da aula de hoje, para, durante essa semana, a gente fazer a análise dessas questões, certo? Então, essa daí foi a terceira questão. 14,5 mais 4,5 dá 19, que é igual a 19, completa a reação química, fechando esse item. Bom, a quarta questão é uma quarta que ela se refere à proporção volumétrica, tá? Que é a lei de Gay-Lussac. Então, essa lei de Gay-Lussac, ela trabalha com volumes, certo? Ele analisou substâncias no estado gasoso, e como se trata de volume, o volume ele depende muito da pressão em que a substância está. Ele precisa entender como é que está o comportamento das moléculas, se elas têm uma capacidade de ser atraídas, se elas têm a capacidade de ser mais frouxa. E aí, dependendo da reação, o volume pode aumentar ou ele pode diminuir. Ou seja, quando a gente for fazer soma de volumes dos reagentes, não quer dizer que ele vai ser obrigatoriamente ser igual à soma de volume do produto. Porque a combinação que acontece entre as moléculas pode não ser o mesmo valor, como tem aqui nessa questão. Certo, gente? Então, você tem aqui um volume de uma substância reagindo com 5 volumes de oxigênio, produzindo 3 volumes de gás carbônico e 4 volumes de água. Bom, que volume seria esse? Pode ser litro, pode ser centímetro cúbico, pode ser mililitro, não importa. Certo? A gente vai tentar entender que aumentando o volume ou diminuindo o volume de um dos componentes da reação, ele também vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. Então, a proporção dos volumes é como se fosse a lei de Proust, só que a lei de Proust é de massa, certo? A lei de Proust, ela é a lei de massa. E a lei de Gay-Lussac é a lei que trata de volume. A diferença básica é só essa, mas a ideia é a mesma. Qual seria a ideia? Se você tem um volume de propano,
e você passou a ter 2 litros, eu vou considerar que aqui é como se fosse 1 litro, certo, gente? Para a gente fazer a mesma proporção. Então, esqueçam da unidade aqui do lado, litro, centímetro, e observe só o valor numérico, o valor real. Então, o que foi que aconteceu aqui? Aumentou para 2, tá vendo? Tá? Aumentou para 2. Se eu aumentei para 2, o que é que vai acontecer com o volume dessa segunda substância na reação? Ela tem que aumentar para 2 na mesma proporção, certo? Então, se aqui eu aumentei para 2, no oxigênio, eu também tenho que aumentar 2 vezes para definir. Aqui eu também tenho que aumentar 2, aqui eu tenho que aumentar 2 também. Na segunda reação, o oxigênio eram 5 volumes e passou para 15. Esqueça a unidade e observe só o valor numérico. Tá? Pega o maior, 15, divido pelo menor, 5. 3, certo? Dá o valor 3. Então, dando 3 de valor, quer dizer que esse componente ele aumentou, o valor numérico dele aumentou 3 vezes. Então, o que você vai fazer? Multiplicar todos por 3. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 3 e 3 vezes 4. Nessa reação química aqui, o que foi que aconteceu? Vocês vão concluindo aí. Aumentou aqui, que o valor numérico aumentou quanto? Para 4 vezes. Certo? Então, pega o valor 4, multiplica 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5 e 4 vezes 1. E, por fim, aqui, na última reação, esse volume baixou para 2. Certo? Então, aqui, ó, eram 4 volumes, aqui eu tenho 2. Então, ele reduziu 2 vezes. Se reduziu 2 vezes, o que a gente vai fazer? Vai dividir esse valor. Certo? Então, vamos ver como ficou aqui a resolução. Que a aula começa, às vezes a gente se prolonga demais numa explicação e acaba não dando tempo do que a gente queria fazer. Então, seria isso. Ó. 2 litros. O que foi que aconteceu? Aumentou 2 vezes. O que é que, então, que a gente vai fazer aqui nesse aumento de 2 vezes? Pegar todos os outros valores dessa sequência e aumentar por 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Coloca a unidade que foi dada para vocês. Certo? Na segunda reação, qual foi o valor que foi dado? 15. Pega o maior, divide pelo menor, dá 3. Só que aumentou. Por quanto? Por 3. Certo? Então, como é que você vai chegar a esse valor daqui? Para saber se aumentou ou diminuiu. 15 dividido por 5, dá 3. Como teve aumento, você multiplica por 3. Beleza? Qual valor você vai multiplicar por 3? Todos. 3 vezes 1. 3 vezes 3. E 3 vezes 4. E mantém a unidade, viu, gente? Ó, isso aqui foi centímetro cúbico, aqui também é centímetro cúbico. Na outra reação, 12, tá? CO2, 12 ml. Então, qual é o valor numérico aqui? De 3 para 12. Então, se é de 3 para 12, teve um aumento de 4 vezes. Mais uma vez, como é que eu chego a esse valor 4? Pego o maior, divide pelo menor. Então, aqui vai ser 12 dividido por 3 dá 4. Como teve aumento, tá vendo? Ó, teve aumento aqui, ó, eu vou multiplicar por 4. Então, quais deles eu vou multiplicar por 4? Todos. 4 vezes 1 do primeiro, 4 vezes 5 do oxigênio e 4 vezes 4 da molécula de água, que dá 16 ml. Beleza? E lembre de manter a unidade. E a última sequência, na última sequência aqui, na última informação, 2 litros de água. Então, aqui eram 4 volumes, baixou para 2. Certo? O que eu vou fazer? Pego o maior, 4, divido pelo menor, 2. 4 dividido por 2, dá 2. Mas agora eu não vou multiplicar, eu vou dividir. Por quê, gente? Porque reduziu. Então, se aumenta, você multiplica. E se reduz, você divide. Só isso. É basicamente isso que vocês vão fazer naquelas questões da atividade do livro de vocês. Que é a página 41 e página 42. Então, você tem o seguinte aí.
Pega 3 e divide por 2, que dá 1,5. Pega 5 e divide por 2, que dá 2,5. E pega 1 e divide por 2, que dá 0,5. Bom, aí essa lei de Bell-Uzak, ela serviu de base para aquela hipótese de Avogadro, tá, gente? Só para a gente fechar esse último ponto. Qual foi a lei de Avogadro? A hipótese de Avogadro, ele introduziu o conceito de molécula. Porque ele imaginou o seguinte, se você pegar uma reação química, em termos de volume, e for diminuindo o volume gradualmente, todos eles têm que manter a mesma proporção. Então, vai chegar num ponto que você não vai conseguir mais dividir, porque não vai ter mais a substância. Vai chegar na menor unidade que ela tem em sua formação. E aí ele julgou essa menor unidade da substância como um termo de molécula. Então, isso aqui equivale a dizer que essa reação química tem uma molécula de propano reagindo com 5 moléculas de oxigênio, produzindo 3 moléculas de gás carbônico e produzindo 4 moléculas de água. Certo, gente? Então, a gente finaliza essa última questão. E aí, na próxima aula, eu inicio mais um conteúdo de química. Certo, gente? Então, valeu, até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Então, daqui a pouco, eu mando o link, tá, gente? Depois da aula de... Não sei se vocês têm aula depois. Depois dessa outra aula, eu mando o link, fica à disposição o vídeo para vocês. Vocês vão ficar vendo minha cara aqui. Qualquer dúvida que tiver, eu vou tentar explicar para a turma. Beleza? Valeu, gente. Tchau.